A música pulsava alto no apartamento luxuoso, enquanto Ricardo erguia sua taça de champanhe, sorrindo largamente para os amigos que celebravam com ele. "Finalmente livre!" gritou por sobre a música e todos riram e aplaudiram. O divórcio havia sido finalizado naquela manhã e ele não poderia estar mais feliz. A festa estava perfeita, até que a campainha tocou insistentemente. Ricardo abriu a porta e encontrou um entregador segurando uma caixa simples de papelão. "Entrega para Ricardo Santos, de Marina Santos." Intrigado, ele assinou o recibo e fechou a porta. Com os amigos observando curiosos, abriu a caixa. Seu coração disparou, seus olhos se arregalaram e toda a cor sumiu de seu rosto quando viu o que estava dentro. 3 anos antes, Ricardo Santos parecia ter tudo: uma empresa de consultoria em expansão, um apartamento no bairro mais nobre da cidade e Marina, uma fisioterapeuta dedicada que havia transformado sua vida de maneiras que ele nunca imaginara possível. O que seus amigos não sabiam era que Ricardo havia chegado ao fundo do poço apenas 5 anos antes, quando um acidente de carro quase fatal o deixara com lesões graves na coluna e nas pernas. Durante meses, os médicos duvidaram que ele voltaria a andar normalmente. Sua empresa estava à beira da falência, seus sócios o abandonaram e sua família, embora presente, não sabia como ajudá-lo, além de palavras vazias de encorajamento. Foi Marina quem mudou tudo. Como fisioterapeuta especializada em reabilitação neurológica, ela não apenas tratou suas lesões com competência excepcional, mas também se tornou sua âncora emocional durante os momentos mais sombrios. Marina trabalhava com ele 6 dias por semana, muitas vezes sem aceitar pagamento extra pelas sessões estendidas. Ela estudava casos similares ao dele, desenvolveu técnicas personalizadas e, quando os planos de saúde limitaram as sessões, continuou tratando-o gratuitamente em sua própria casa. Gradualmente, Ricardo não apenas recuperou os movimentos, mas voltou a ter esperança. Eles se apaixonaram durante esse processo de cura. Casaram-se 2 anos depois, e ele reconstruiu sua empresa com sucesso renovado. Por 3 anos, viveram em harmonia. Marina continuava trabalhando em uma clínica de reabilitação, enquanto Ricardo expandia seus negócios. Mas o sucesso mudou Ricardo de maneiras sutis e venenosas que só se tornaram evidentes quando ele conheceu Bruna, sua nova assistente pessoal, 20 anos mais jovem e impressionada com sua riqueza recém-adquirida. Ricardo ajustou a gravata italiana, enquanto observava Bruna organizando sua agenda no tablet. Aos 45 anos, ele havia recuperado não apenas a mobilidade, mas também uma confiança que beirava a arrogância. O homem que Marina havia salvado da cadeira de rodas agora a via como um lembrete desconfortável de sua vulnerabilidade passada. "Senhor Santos", disse Bruna com aquele sorriso que ele havia aprendido a apreciar. "Sua esposa ligou perguntando se você poderia chegar mais cedo hoje. Disse que preparou algo especial para o jantar." Ricardo suspirou teatralmente. Marina sempre tentava criar esses momentos românticos, mas ele não tinha mais paciência para as sentimentalidades dela. "Diga que tenho uma reunião importante. Aliás," ele parou olhando para Bruna de uma forma que a fez corar. "Que tal tomarmos um drink depois do trabalho, para discutir estratégias?" Bruna assentiu, e Ricardo sentiu aquela familiar onda de poder. Era muito diferente de 3 anos atrás, quando dependia completamente de Marina para as tarefas mais básicas. Agora, mulheres jovens e ambiciosas como Bruna o admiravam pelo que ele havia conquistado, não pelo homem quebrado que precisara ser reconstruído. Naquela noite, Ricardo chegou em casa após a meia-noite, com o perfume de Bruna ainda grudado em sua camisa. Marina estava esperando na sala, vestindo o hobby que ele havia comprado para ela em sua lua de mel. Sobre a mesa de centro, havia velas apagadas e restos de uma refeição especial que havia esfriado há horas. "Onde você estava?" perguntou Marina, e Ricardo notou como sua voz tremia, não de raiva, mas de algo muito pior, de medo crescente de estar perdendo o homem que amava. "Trabalhando", mentiu Ricardo facilmente. "Algumas pessoas precisam trabalhar para manter esse padrão de vida." As palavras saíram mais cruéis do que ele pretendia, mas não tentou suavizá-las. Na verdade,
Havia algo liberador em finalmente expressar a irritação que sentia com as expectativas constantes de Marina. Marina o observou em silêncio por um longo momento, como se estivesse tentando reconhecer o homem diante dela. Ricardo, nós precisamos conversar. Sinto que você está distante, diferente. Talvez eu tenha apenas crescido, respondeu Ricardo, subindo as escadas sem olhar para trás. Algumas pessoas evoluem, Marina. Outras ficam estagnadas. As palavras cortaram como uma lâmina, e Ricardo ouviu Marina chorar suavemente na sala de estar. Uma pequena parte dele, a parte que ainda lembrava de quando ela segurava sua mão durante as sessões de fisioterapia mais dolorosas, quase o fez voltar e pedir desculpas. Mas essa parte estava sendo sistematicamente sufocada pelo homem em que ele escolhera se tornar. No andar de cima, Ricardo tomou um banho longo e quente, lavando qualquer vestígio de consciência que ainda pudesse ter restado. Amanhã, pensou, ele teria uma conversa séria com Bruna sobre expandir sua participação nos negócios. E talvez fosse hora de reconsiderar toda essa situação com Marina. Afinal, um homem de sucesso merecia uma companheira que estivesse à altura de suas conquistas, não alguém que constantemente o lembrava de quando ele era fraco. Ele não sabia que Marina estava naquele momento na sala, segurando uma foto deles dois tirada durante sua recuperação. Ela sorrindo orgulhosa ao lado dele em pé, apoiado nas muletas, mas em pé. E ele não podia ver as lágrimas que caíam sobre o vidro da moldura, nem imaginar que aquela seria a última noite em que ela choraria por ele em silêncio. Marina acordou com o barulho da porta batendo violentamente. Eram 7:30 da manhã de uma terça-feira que ela jamais esqueceria. Desceu as escadas ainda de hobby, encontrando Ricardo parado na cozinha, com uma expressão que ela nunca havia visto antes, uma mistura tóxica de nojo, raiva e determinação cruel. Você vai querer se sentar, disse ele, sem sequer olhar em sua direção. Marina sentiu um frio no estômago, mas permaneceu de pé. O que aconteceu? Ricardo riu. Um som áspero e desagradável que ecoou pela cozinha que eles haviam projetado juntos. O que aconteceu é que eu finalmente entendi que estou desperdiçando minha vida. Quero o divórcio, Marina. Hoje mesmo. As palavras atingiram Marina como um soco físico. Ela se apoiou no balcão da cozinha, tentando processar o que estava ouvindo. Divórcio? Ricardo, de onde isso está vindo? Podemos conversar, podemos resolver. Não há nada para resolver, interrompeu Ricardo, finalmente olhando para ela, com olhos completamente frios. Eu mudei, evoluí. E você é um peso que eu não quero mais carregar. Marina sentiu suas pernas bambas. Um peso? Eu sou um peso? Sua voz subiu 1/8. Quem te ajudou a andar novamente? Quem ficou ao seu lado quando você estava quebrado, financeira e emocionalmente? E eu deveria ser grato para sempre por isso? Ricardo explodiu. Deveria ficar aprisionado em um casamento por gratidão? Você fez seu trabalho, Marina. Era sua profissão. Não me transforme em devedor eterno por algo que você foi paga para fazer. A crueldade dessas palavras deixou Marina momentaneamente sem fala. Ricardo continuou implacável. Já conversei com meu advogado. Os papéis estão sendo preparados. Você tem até o final da semana para sair desta casa. Esta casa que compramos juntos, Marina conseguiu dizer encontrando sua voz novamente. Esta casa que eu paguei, corrigiu Ricardo. Com o dinheiro da minha empresa que eu reconstruí. Você pode ficar com seu carro e suas coisinhas pessoais. Já é mais do que justo. Naquele momento, Marina viu na janela da cozinha o reflexo de uma mulher loira saindo de um carro luxuoso estacionado na rua. Uma mulher que ela não reconhecia, mas que claramente conhecia bem o endereço da casa. Tudo se encaixou com uma clareza brutal. Há quanto tempo? Perguntou Marina, sua voz agora estranhamente calma. Ricardo seguiu seu olhar, e pela primeira vez na conversa, pareceu ligeiramente desconfortável. Isso não importa. Importa para mim. Há quanto tempo você está me traindo com ela? 3 meses, ele admitiu, e havia algo parecido com orgulho em sua voz. Bruna entende o que significa estar com um homem bem-sucedido. Ela não fica tentando me reduzir ao que eu costumava ser. Marina assentiu lentamente, como se estivesse assimilando informações técnicas.
3 meses. Durante os 3 meses em que eu estava planejando nossa viagem para Paris, enquanto eu estava economizando para comprar aquele relógio que você queria de aniversário. Marina. Não. Ela ergueu a mão. Você já disse tudo o que precisava dizer. Vou fazer as malas. Ricardo esperava gritos, lágrimas, súplicas. A calma de Marina o desestabilizou mais do que ele gostaria de admitir. Bem, é melhor assim, para os dois. Marina subiu as escadas lentamente, cada degrau pesando toneladas. No quarto que havia dividido com Ricardo por 3 anos, ela se sentou na cama e olhou ao redor. Suas mãos tremiam, mas sua mente estava estranhamente clara. Ela havia salvado aquele homem em todos os sentidos possíveis e ele havia escolhido esquecer completamente disso. Mas Marina era filha de uma professora de história que sempre lhe ensinou uma lição importante. Quem não conhece o passado está condenado a repeti-lo. E Ricardo, em sua arrogância, havia esquecido completamente quem ele era quando ela o conheceu. Talvez fosse hora de refrescar sua memória. Marina passou os 3 dias seguintes fazendo as malas com movimentos mecânicos, cada objeto guardado, trazendo uma memória que agora parecia envenenada. Mas foi ao limpar o escritório que ela usava para estudar que encontrou aquilo que procurava. Uma caixa de sapatos velha, guardada no fundo do armário, que ela havia esquecido completamente. Dentro estavam as anotações que ela havia feito durante os meses mais críticos da recuperação de Ricardo. Páginas e páginas escritas à mão, detalhando cada sessão, cada pequeno progresso, cada momento de desespero dele e cada técnica que ela havia desenvolvido especificamente para suas lesões. Havia também fotos que ela tirava para documentar o progresso. Ricardo, nas primeiras semanas, completamente dependente, com os olhos vazios de quem havia perdido toda a esperança. Marina segurou uma foto específica. Ricardo chorando após uma sessão particularmente difícil, quando ele havia dito que preferia ter morrido no acidente a viver como um inútil. Ela estava ao lado dele na foto, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento. Lembrava-se perfeitamente daquele dia, como ele havia implorado para que ela não o abandonasse, como prometera que seria o melhor marido do mundo se ela ficasse ao seu lado. Como você pôde esquecer? Sussurrou Marina para a foto, sentindo uma lágrima escorrer pelo rosto. Havia também as cartas. Dezenas de cartas que Ricardo havia escrito para ela durante os primeiros meses de namoro, ainda na fase da reabilitação. Cartas onde ele derramava gratidão, amor, promessas eternas. Você é meu anjo da guarda, dizia uma delas. Sem você, eu não seria nada. Prometo que vou passar o resto da minha vida te fazendo feliz e te mostrando o quanto você significa para mim. Marina riu amargamente. O resto da vida havia durado exatamente 3 anos, mas foi quando encontrou o diário médico que ela havia mantido que uma ideia começou a se formar em sua mente. Página após página de observações clínicas detalhadas, mostrando não apenas a evolução física de Ricardo, mas também seu estado psicológico durante a recuperação. As crises de pânico, os momentos em que ele implorava para não ficar sozinho, os pesadelos que o faziam acordar gritando no meio da noite. Marina se lembrava de como havia estudado casos similares, como havia se especializado em técnicas específicas para ajudá-lo, como havia colocado a carreira de lado para se dedicar completamente à recuperação dele. Havia recusado ofertas de emprego melhores, havia gasto suas próprias economias em equipamentos especializados, havia transformado a casa deles em uma clínica particular só para ele. E agora ele estava comemorando o divórcio como se fosse a libertação de uma prisão. Naquela noite, Marina pegou uma caixa nova e começou a organizá-la cuidadosamente. As fotos mais impactantes, as anotações mais detalhadas, as cartas mais emotivas. Cada item foi selecionado com a precisão de um cirurgião. Esta não seria apenas uma coleção de lembranças. Seria um espelho que obrigaria Ricardo a enxergar quem ele realmente era, quando toda a arrogância fosse despojada. No dia da audiência do divórcio, Marina chegou vestida com simplicidade, sem advogado. Ela havia decidido não contestar nada. Ricardo apareceu com um terno de R$3.000 e Bruna ao lado, como se fosse um evento social.
Durante toda a audiência, ele não olhou uma única vez para Marina. Tem certeza de que não quer contestar a divisão dos bens? Perguntou o juiz, claramente incomodado com o acordo tão desigual. Tenho certeza, Vossa Excelência, respondeu Marina calmamente. Há algumas coisas mais valiosas que bens materiais. Ricardo riu baixinho, sussurrando algo no ouvido de Bruna que a fez dar risadinhas. Eles acharam que Marina estava sendo dramática, filosofando sobre amor e valores espirituais. Não imaginavam que ela estava se referindo a algo muito mais concreto e devastador. Quando saíram do fórum, Ricardo entregou a Marina um buquê de flores murchas que havia comprado em um posto de gasolina. Sua versão cruel de uma piada de despedida. Para celebrar sua liberdade também, disse ele sorrindo maldosamente. Marina pegou as flores sem expressão e se virou para ir embora. Mas antes de entrar no táxi, ela olhou por cima do ombro. Aproveite a festa de hoje à noite, Ricardo. Tenho certeza de que será inesquecível. Ricardo franziu a testa, mas Bruna o distraiu com beijos e promessas sobre como a noite seria especial. Ele rapidamente esqueceu o comentário estranho de Marina, focando apenas na celebração que havia planejado. Não fazia ideia de que Marina havia contratado um serviço de entrega especial, com instruções muito específicas sobre horário e forma de entrega. A festa seria mesmo inesquecível, mas não pelos motivos que ele imaginava. O apartamento de Ricardo estava irreconhecível. Luzes coloridas piscavam ao ritmo da música eletrônica. O bar estava farto de bebidas caras, e mais de 30 pessoas circulavam pelos ambientes celebrando o que Ricardo havia apelidado de Festival da Liberdade. A maioria eram seus sócios, clientes importantes e amigos do golfe. Pessoas que conheciam Marina apenas superficialmente e que foram alimentadas por meses com a narrativa de que ela era uma mulher complicada e possessiva. Finalmente você se livrou daquela sanguessuga, disse Paulo, um dos sócios de Ricardo, batendo em seu ombro. Mulher que casa com homem por interesse nunca muda. Ricardo riu alto, ajustando a camisa de seda que havia comprado especialmente para a ocasião. Você nem imagina o peso que saiu dos meus ombros. 3 anos aguentando lamúrias, cobranças, aquela necessidade constante de atenção. Bruna se aproximou, deslumbrante em um vestido vermelho que custava mais que o salário mensal de muitas pessoas. Aos 25 anos, ela havia se tornado a inveja de muitos homens da idade de Ricardo e o troféu que ele exibia com orgulho. Querido, vamos brindar de novo para nossa nova vida juntos. A nossa nova vida, gritou Ricardo, erguendo a taça de champanhe Dom Perignon. E ao fim das amarras do passado. A multidão aplaudiu e brindou, todos embriagados pela combinação de álcool caro e pela sensação de superioridade que emanava de Ricardo. Ele contou histórias exageradas sobre como havia carregado Marina nas costas durante todo o casamento, como havia sido generoso ao dar uma chance para uma fisioterapeuta simples experimentar a vida de luxo. O problema dessas mulheres, pontificava Ricardo para um grupo de admiradores, é que elas se acostumam com o conforto e esquecem seu lugar. Acham que merecem tudo sem oferecer nada em troca. Bruna riu, pendurando-se em seu braço como uma peça de decoração viva. Sorte a minha que você aprendeu a lição, né, amor? Ricardo a beijou possessivamente, provocando assovios e aplausos do público. Era exatamente a imagem que ele queria projetar. A do homem bem-sucedido que havia corrigido um erro de juventude e agora estava com quem realmente merecia estar. A festa estava no auge quando Ricardo decidiu fazer um discurso. Subiu em uma das cadeiras da sala de jantar, bateu na taça para chamar a atenção e esperou o silêncio se estabelecer. Amigos, quero agradecer a presença de todos vocês nesta data histórica. Risadas e aplausos ecoaram pelo apartamento. Hoje eu oficialmente me livrei de 3 anos de, como posso dizer, caridade mal aplicada. Mais risadas, algumas um pouco desconfortáveis. Eu aprendi que na vida a gente não pode confundir gratidão com amor, nem compaixão com compromisso. Homens de sucesso merecem mulheres de sucesso. Bruna fez um gesto de rainha, provocando mais aplausos. Ricardo estava se sentindo como um imperador romano recebendo a aclamação das massas, completamente embriagado por seu próprio poder e pela admiração dos outros.
E agora, continuou ele, vamos celebrar não apenas minha liberdade, mas também... Ele parou, olhando intensamente para Bruna. O anúncio de que Bruna será minha nova sócia na empresa. A surpresa foi geral. Nem Bruna sabia dessa decisão. Ela gritou de alegria, pulou no pescoço de Ricardo e todos aplaudiram freneticamente. Era o auge da noite, o momento em que Ricardo se sentia mais poderoso e mais livre que jamais havia se sentido na vida. Foi exatamente nesse momento que a campainha tocou. O som cortou através da música e das conversas como um raio. Ricardo, ainda em cima da cadeira, franziu a testa. Quem diabos pode ser a essa hora? Eram quase 11 da noite. Deve ser mais alguém chegando na festa, gritou alguém, e todos riram. Ricardo desceu da cadeira, um pouco cambaleante pelo álcool, e caminhou até a porta. A campainha tocou novamente, mais insistente. Quando ele abriu, encontrou um entregador usando o uniforme de uma empresa de delivery, segurando uma caixa de papelão simples. Ricardo Santos? Perguntou o entregador. Sou eu. Entrega especial da parte de Marina Santos. Preciso que o senhor assine aqui e receba pessoalmente. O nome de Marina cortou através da euforia de Ricardo como um balde de água fria. Todos na festa ficaram curiosos, alguns se aproximando para ver o que estava acontecendo. Ricardo assinou o recibo com mãos ligeiramente trêmulas, não de medo, mas de irritação. O que aquela mulher podia querer agora? Ele fechou a porta e voltou para a sala carregando a caixa. Pessoal, parece que minha ex-esposa decidiu me mandar um presente de despedida, disse ele, tentando manter o tom jovial. Abre, abre, gritaram alguns convidados, claramente esperando algum drama. Ricardo colocou a caixa sobre a mesa de centro no meio da festa. Estava leve, mas havia algo dentro balançando suavemente. Com a confiança de quem acredita que nada mais pode tocá-lo, ele rasgou a fita adesiva e abriu as abas de papelão. Seu coração parou. Seus olhos se arregalaram. E toda a cor desapareceu de seu rosto quando ele viu o que Marina havia enviado. O silêncio que se instalou no apartamento foi tão súbito e completo que até a música parecia ter diminuído de volume. Ricardo ficou paralisado, olhando para o conteúdo da caixa, como se estivesse vendo um fantasma. Sua respiração se tornou irregular, e Bruna notou imediatamente a mudança drástica em seu comportamento. O que é, amor? Perguntou ela, tentando olhar por cima do ombro dele. O que tem aí? Ricardo não conseguia responder. Dentro da caixa, cuidadosamente organizados, estavam objetos que ele havia tentado desesperadamente esquecer. Fotos dele nos primeiros meses após o acidente, quando ainda usava cadeira de rodas e tinha aquela expressão de desespero total nos olhos. Cartas escritas de próprio punho, com sua caligrafia trêmula da época da reabilitação, declarando amor eterno e gratidão infinita a Marina. Mas o que mais o perturbou foi um diário médico detalhado, com anotações precisas sobre cada sessão de fisioterapia, cada crise emocional, cada momento em que ele havia implorado para que Marina não o abandonasse. Na capa do diário, uma nota simples, para que você nunca esqueça quem realmente é. Ricardo? Paulo se aproximou, preocupado com a palidez do amigo. Cara, você está bem? Com mãos trêmulas, Ricardo pegou uma das fotos. Era ele, 3 semanas após o acidente, chorando durante uma sessão de fisioterapia porque não conseguia mover as pernas. Marina estava ao lado dele, segurando sua mão, com uma expressão de determinação e carinho que ele havia tentado apagar completamente da memória. Os convidados começaram a se aproximar, curiosos, mas Ricardo fechou a caixa bruscamente, como se fosse uma caixa de Pandora. Não é nada, disse ele, mas sua voz saiu estrangulada. Apenas lixo do passado. Bruna franziu a testa. Em todos os meses de relacionamento, Ricardo jamais havia falado sobre o período após o acidente. Ela sabia vagamente que ele havia se machucado, mas ele sempre minimizava, dizendo que havia sido apenas um contratempo menor em sua trajetória de sucesso. Querido, você está pálido, insistiu ela. O que tem nessa caixa que te deixou assim? Ricardo tentou recuperar a compostura, mas estava claramente abalado.
Os convidados perceberam a tensão e começaram a sussurrar entre si. A festa perfeita estava se transformando em algo constrangedor. Pessoal, tentou Ricardo, forçando um sorriso que não convenceu ninguém. Vamos continuar comemorando. Não deixem que as tentativas desesperadas da minha ex de causar drama estraguem nossa noite. Mas ninguém estava mais com humor para a festa. A mudança de energia havia sido tão drástica que mesmo os mais embriagados sentiram o desconforto no ar. Alguns começaram a se despedir discretamente, inventando desculpas sobre compromissos no dia seguinte. Ricardo carregou a caixa para o escritório, tentando se livrar dela, mas não conseguia parar de pensar no que havia visto, principalmente em uma carta específica que havia chamado sua atenção. Uma que ele havia escrito para Marina 6 meses após o acidente, quando ela havia cogitado aceitar um emprego em outra cidade. Ele se lembrava perfeitamente daquela carta, embora tivesse tentado esquecer por anos. Marina, meu amor, por favor, não me abandone. Você é a única pessoa que acredita em mim. Sem você, eu não sou nada. Prometo que quando eu me recuperar, vou dedicar minha vida inteira a te fazer feliz. Você é meu anjo, minha salvação, minha razão para continuar lutando. As palavras ecoavam em sua mente como acusações. Ele havia realmente escrito aquilo? Havia realmente sido tão dependente, tão vulnerável, tão patético? Bruna apareceu na porta do escritório. Ricardo, os últimos convidados estão indo embora. O que aconteceu lá embaixo? Ricardo estava sentado na cadeira, com as mãos cobrindo o rosto. Quando olhou para Bruna, ela ficou chocada em ver lágrimas em seus olhos, algo que jamais havia presenciado. Ela tentou me humilhar, disse ele, mas sua voz não tinha a convicção de sempre. Marina tentou estragar minha noite enviando lembranças antigas. Que tipo de lembranças? Ricardo hesitou. Como explicar para Bruna, que o admirava por sua força e sucesso, que havia um tempo em que ele era completamente dependente de outra mulher? Como contar que durante meses ele havia sido um homem quebrado, desesperado, que implorava para não ser abandonado? Coisas do passado que não importam mais, mentiu ele. Fotos antigas, cartas, tentativas de me fazer sentir culpado. Mas mesmo enquanto dizia isso, Ricardo sabia que não era verdade. As lágrimas que Marina havia documentado não eram encenação. O desespero que ele sentia naquelas fotos havia sido real, e os sentimentos que ele havia expressado naquelas cartas também. A festa havia terminado, mas a verdade estava apenas começando a emergir. Uma verdade que Ricardo havia tentado enterrar sob camadas de sucesso e arrogância, mas que agora estava sendo exumada, palavra por palavra, foto por foto, lágrima por lágrima. Ricardo passou a noite toda acordado, a caixa de Marina aberta sobre a mesa do escritório como uma ferida exposta. Cada vez que tentava ignorá-la e ir dormir, algo o puxava de volta. Era como se os objetos dentro dela tivessem vida própria, sussurrando lembranças que ele havia tentado apagar. Bruna havia ido para casa após uma discussão tensa, onde ela exigia saber o que realmente havia na caixa, e ele insistia que não era nada importante. Mas sozinho no apartamento que havia sido dele e de Marina, Ricardo não conseguia mais sustentar a mentira, nem mesmo para si próprio. Às 3 da madrugada, ele finalmente cedeu e pegou o diário médico que Marina havia mantido durante sua recuperação. A caligrafia dela era cuidadosa e precisa, cada entrada datada e detalhada como um documento científico. Mas entre as observações técnicas, havia anotações pessoais que o fizeram engolir em seco. 15 de março, Ricardo teve pesadelos novamente. Acordou gritando, dizendo que preferia ter morrido no acidente. Passei 2 horas conversando com ele, lembrando de todos os progressos que já conseguiu. Preciso pesquisar mais técnicas para ajudar com o trauma psicológico. Ricardo se lembrava daquela noite. Lembrava-se de como Marina havia ficado acordada com ele até o amanhecer, massageando suas pernas e contando histórias para distraí-lo do pânico. Ela tinha uma consulta importante no dia seguinte, mas nunca mencionou o cansaço. 22 de março. Grande avanço hoje. Ricardo conseguiu ficar em pé por quase 1 minuto sem apoio.
Choramos juntos de alegria. Ele me disse que eu sou a pessoa mais importante da vida dele e que vai passar o resto dos dias dele provando isso para mim. A página estava manchada. Aparentemente Marina havia chorado ao escrever ou ao reler anos depois. Ricardo tocou a mancha com o dedo, sentindo uma dor física no peito. Continuou lendo, página após página de dedicação absoluta. Marina havia documentado não apenas sua recuperação física, mas também a emocional. Como ela havia pesquisado terapeutas especializados, como havia adaptado a casa para suas necessidades, como havia recusado ofertas de emprego melhores para continuar cuidando dele. 10 de abril. Ricardo mencionou hoje que quer me pedir em casamento quando estiver completamente recuperado. Disse que não pode imaginar a vida sem mim, que eu transformei seu inferno em esperança. Estou tão feliz que mal consigo escrever direito. Ricardo fechou o diário bruscamente, como se as palavras pudessem saltar da página e atacá-lo. Mas o dano já estava feito. Cada entrada era uma punhalada na versão de si mesmo que ele havia construído. A versão onde Marina era apenas uma fisioterapeuta fazendo seu trabalho, onde ele havia se recuperado principalmente por sua própria força de vontade. Pegou uma das cartas que havia escrito para ela. Sua própria caligrafia, ainda trêmula da época da reabilitação, parecia pertencer a um estranho. Minha querida Marina, hoje consegui dar 3 passos sem as muletas, e a primeira pessoa que pensei em contar foi você. Não porque você é minha terapeuta, mas porque você é minha razão para querer andar novamente. Eu te amo não apenas pelo que você faz por mim, mas pelo que você me faz querer ser. O telefone tocou, sobressaltando-o. Era Bruna. Ricardo, não consegui dormir, disse ela com voz carregada de irritação. Você precisa me contar o que tem naquela caixa. Não posso namorar com alguém que esconde coisas de mim. Ricardo olhou para os papéis espalhados na mesa. Como explicar que durante meses ele havia sido um homem completamente diferente? Que havia sido dependente, vulnerável, grato? Que havia amado Marina não como troféu ou conveniência, mas com o desespero de quem deve a vida a outra pessoa? Bruna, são só documentos médicos antigos. Nada que importe agora. Documentos médicos que te fizeram ficar pálido e tremer? Ricardo, eu não sou idiota. Ou você me conta a verdade, ou eu vou embora. O ultimato ecoou pelo apartamento silencioso. Ricardo olhou pela janela, vendo as luzes da cidade que ele havia reconquistado após o acidente. Tudo o que ele havia construído, toda a sua nova identidade, dependia de manter o passado enterrado. Marina, ela cuidou de mim depois do acidente, admitiu ele relutantemente. Foi mais intenso do que eu costumava falar. Ela meio que me salvou. Salvou como? Eu estava mal, Bruna. Muito mal. Não conseguia andar, não conseguia trabalhar. Marina me ajudou a me recuperar. Silêncio do outro lado da linha. Finalmente, Bruna falou. Então você deve muito a ela. Devo nada, explodiu Ricardo, mas até para seus próprios ouvidos, a negação soou falsa. Ela fez o trabalho dela. Foi paga para isso. Ricardo, você está mentindo. Para mim e para você mesmo. A linha ficou muda. Bruna havia desligado. Ricardo se viu sozinho no apartamento, cercado por evidências de uma devoção que ele havia escolhido esquecer. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu lembrar verdadeiramente. Como Marina segurava sua mão durante as noites difíceis, como ela estudava casos similares ao dele para desenvolver técnicas melhores, como ela havia recusado 3 ofertas de emprego para continuar sua recuperação, e como ele havia prometido em lágrimas que passaria o resto da vida dela demonstrando gratidão. O homem que havia feito essas promessas parecia um estranho agora, mas as lágrimas que corriam pelo rosto de Ricardo naquela madrugada provavam que, por mais que tentasse, ele não havia conseguido matar completamente aquele homem. Marina havia lhe enviado um espelho, e pela primeira vez em anos, Ricardo estava sendo forçado a enxergar quem realmente era por baixo de toda a arrogância e sucesso. Marina acordou no pequeno apartamento que havia alugado com o coração acelerado. Havia sonhado com a reação de Ricardo ao receber a caixa, imaginando o choque em seus olhos,
quando ele visse as evidências de quem costumava ser. Mas agora, na luz fria da manhã, ela se sentia estranha, como se tivesse feito algo que não tinha certeza se era certo. O telefone tocou às 8 da manhã. Era Dr. Alberto Mendes, o diretor da clínica de reabilitação onde ela trabalhava. Marina, preciso falar com você urgentemente. Pode vir mais cedo hoje? Algo no tom dele a deixou inquieta. Claro, Dr. Alberto. Aconteceu alguma coisa? Prefiro conversar pessoalmente. Marina chegou à clínica 1 hora antes do horário usual e encontrou o Dr. Alberto visivelmente desconfortável. Ele era um homem gentil que sempre havia valorizado seu trabalho, então vê-lo constrangido a deixou nervosa. Marina, recebi uma ligação muito estranha ontem à noite, começou ele, evitando olhar diretamente para ela. Foi de Ricardo Santos. O nome atingiu Marina como um soco no estômago. Ricardo ligou para você? Ele disse que você roubou documentos confidenciais de quando ele era paciente aqui e que está usando essas informações para chantageá-lo. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Isso é mentira, Dr. Alberto. Eu sei que é mentira, interrompeu ele gentilmente. Conheço você há 5 anos, sei do seu caráter, mas ele estava muito alterado, ameaçando processar a clínica por violação de privacidade médica. Disse que tem advogados preparados para entrar com ação. Mas os documentos que eu tinha eram pessoais, minhas próprias anotações que fiz quando cuidava dele em casa. Dr. Alberto suspirou profundamente. Marina, você entende a posição delicada em que isso me coloca? Ricardo Santos tem uma empresa grande, conexões importantes. Se ele realmente entrar com um processo... Marina sentiu lágrimas ardendo em seus olhos. Você está me demitindo? Estou te dando uma licença remunerada de 2 semanas para que tudo se acalme. Talvez, se você conversasse com ele, explicasse que não teve intenção de causar problemas. Conversar com ele? Marina não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Doutor, Alberto, aquele homem me traiu, me humilhou, me jogou fora como lixo depois que eu salvei a vida dele. E agora ele está tentando destruir minha carreira. Marina, eu entendo sua frustração, mas... Não, você não entende. Ela se levantou bruscamente. Ninguém entende o que eu passei. Eu dediquei 3 anos da minha vida a um homem que agora age como se eu fosse uma criminosa, por lembrar a ele quem ele realmente é. Marina saiu da clínica em estado de choque. Na rua ligou para sua irmã, Clara, a única pessoa que conhecia toda a história. Ele fez o quê? Clara explodiu quando Marina contou sobre a ligação para Dr. Alberto. Esse homem perdeu completamente a vergonha na cara. Clara, ele está tentando destruir minha vida. Se eu perder esse emprego... Você não vai perder emprego nenhum. Vamos processar esse filho da mãe por difamação, por assédio moral, por tudo que for possível. Mas Marina sabia que não era tão simples. Ricardo tinha dinheiro, advogados caros, conexões. Ela tinha apenas a verdade. E mesmo a verdade, às vezes, não era suficiente contra quem tinha poder. Naquela tarde, Marina recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era uma voz feminina jovem que ela reconheceu imediatamente. Bruna. Você é Marina, né? A ex-mulher do Ricardo? Sim. O que você quer? Quero saber o que realmente aconteceu entre vocês. Ricardo está mentindo para mim. Eu sinto isso. Marina hesitou. Falar com a amante do ex-marido era a última coisa que queria fazer. Mas havia algo na voz de Bruna. Uma vulnerabilidade que ela reconhecia. Por que você quer saber? Porque ontem à noite eu vi um lado dele que me assustou. Ele ficou fora de si com aquela caixa que você mandou. E hoje de manhã descobri que ele ligou para seu chefe tentando te prejudicar. Isso não é coisa que gente boa faz. Marina fechou os olhos. Parte dela queria desligar o telefone e nunca mais pensar em Ricardo ou em qualquer pessoa ligada a ele. Mas outra parte, a parte que ainda acreditava na justiça, sabia que talvez essa fosse sua chance de fazer Bruna entender com quem estava se envolvendo. Você quer mesmo saber a verdade? Perguntou Marina. Quero. Então vamos nos encontrar. Mas te aviso, depois que você souber de tudo, não vai conseguir olhar para ele da mesma forma. Do outro lado da linha, Bruna engoliu em seco.
Talvez seja exatamente isso que eu preciso. O encontro foi marcado para o dia seguinte. Marina não sabia que aquela conversa seria o primeiro passo para uma aliança que Ricardo jamais poderia imaginar e que selaria definitivamente seu destino. O café que Marina escolheu para o encontro era pequeno e discreto, longe dos lugares frequentados por Ricardo e seus colegas. Quando Bruna chegou, Marina teve que admitir que ela era ainda mais bonita pessoalmente. Jovem, elegante, com aquela confiança que vem de nunca ter enfrentado verdadeiras dificuldades na vida. Bruna se sentou hesitante, claramente desconfortável. Obrigada por aceitar me encontrar. Sei que deve ser estranho para você. É estranho, concordou Marina. Mas você disse que queria a verdade. Então, vou te contar tudo. Durante as 2 horas seguintes, Marina relatou toda a história. O acidente de Ricardo, o estado deplorável em que ele ficou, os meses de reabilitação, sua dedicação total, o casamento e, finalmente, a traição e o divórcio cruel. Bruna ouvia em silêncio crescente, seu rosto empalidecendo progressivamente. Ele nunca me contou nada disso, sussurrou Bruna quando Marina terminou. Disse que vocês se casaram depois que ele já estava bem, que você era apenas uma fisioterapeuta que fez alguns tratamentos nele. E você acreditou que alguém se divorciar depois de 3 anos para comemorar a liberdade era normal? Bruna baixou os olhos. Eu queria acreditar. Ricardo me fez sentir especial, escolhida. Ele disse que você era possessiva, que não o apoiava nos negócios. Bruna, você tem quantos anos? 25. Marina assentiu. Eu tinha 28 quando conheci Ricardo. Achei que tinha encontrado o amor da minha vida. Ele me fez sentir a mulher mais importante do mundo, até conseguir o que queria. Bruna ficou em silêncio por um longo momento, mexendo nervosamente na xícara de café. Marina, posso te perguntar uma coisa? Por que você mandou aquela caixa para ele? Porque eu queria que ele lembrasse quem realmente é por baixo de toda essa arrogância. Mas agora estou pagando o preço. Ele ligou para meu chefe ontem tentando me prejudicar. Ele fez o quê? Bruna pareceu genuinamente chocada. Disse que eu roubei documentos confidenciais e estou fazendo chantagem. Mentiu descaradamente para tentar destruir minha carreira. O rosto de Bruna se contraiu de nojo. Isso é horrível. Marina, eu não sabia que tipo de pessoa ele realmente é. E agora que sabe, o que pretende fazer? Bruna hesitou claramente em conflito interno. Não sei. Quer dizer, eu realmente gosto dele. Ou gostava. Mas depois do que você me contou, e vendo como ele reagiu ontem... Bruna, posso te dar um conselho? Saia dessa relação enquanto ainda pode. Ricardo não mudou. Ele apenas escondeu quem realmente é até conseguir o que quer de você também. Mas ele disse que vai me fazer sócia da empresa. Marina riu amargamente. Claro que disse. É exatamente assim que ele opera. Te faz sentir especial, promete o mundo, até conseguir controle total sobre você. Depois, quando você não servir mais aos propósitos dele... Bruna engoliu em seco. Durante todo o relacionamento, ela havia notado pequenos sinais que escolhera ignorar, como Ricardo falava depreciativamente sobre pessoas que ele considerava inferiores, como tratava garçons e funcionários, como sempre precisava ser o centro das atenções. Marina, e se eu te ajudasse a provar que ele está mentindo? Como? Eu ainda tenho acesso ao computador e aos telefones dele. Se ele está tentando prejudicar você, deve ter evidências disso nos arquivos dele. Marina a estudou cuidadosamente. Por que você faria isso? Por que... Bruna parou, lutando com as palavras. Porque eu tenho uma irmã da sua idade. E se algum homem fizesse com ela o que Ricardo fez com você, eu ia querer que alguém ajudasse ela a conseguir justiça. Naquele momento, Marina viu em Bruna não a amante que havia roubado seu marido, mas uma jovem que estava começando a perceber que havia sido manipulada por um homem muito mais experiente e cruel do que imaginava. Seria perigoso para você, alertou Marina. Se Ricardo descobrisse... Ele não vai descobrir. Eu sei como acessar tudo sem deixar rastros. As duas mulheres se olharam por um longo momento, cada uma vendo na outra um reflexo de si mesma em momentos diferentes da vida.
Marina reconhecia a versão mais jovem e ingênua de si mesma em Bruna. Bruna via o futuro que a aguardava se continuasse com Ricardo. Está bem, disse Marina finalmente, mas temos que ser muito cuidadosas. Ricardo é perigoso quando se sente encurralado. Bruna assentiu determinadamente. Ele vai descobrir que subestimou completamente as duas mulheres da vida dele. Quando se despediram, ambas sabiam que não havia mais volta. A guerra contra Ricardo havia oficialmente começado, e agora ele teria que enfrentar não apenas o fantasma do passado, mas também a traição do presente. Nos 3 dias seguintes, Bruna se transformou em uma espiã dentro da própria casa. Enquanto Ricardo trabalhava, ela discretamente acessava seus arquivos, e-mails e mensagens. O que descobriu superou suas piores expectativas sobre o caráter do homem com quem estava envolvida. Primeiro, ela encontrou uma pasta inteira de e-mails trocados com seu advogado sobre estratégias para neutralizar qualquer tentativa de chantagem da ex-esposa. Ricardo havia instruído o advogado a preparar documentos alegando que Marina havia violado o sigilo médico e estava usando informações confidenciais para a extorsão. Mais perturbador ainda foi descobrir que Ricardo havia contratado um detetive particular para investigar a vida pessoal de Marina, procurando qualquer coisa que possa comprometê-la profissionalmente. Os relatórios do detetive mostravam que ele havia contactado ex-colegas de trabalho de Marina, tentando encontrar pessoas dispostas a testemunhar contra ela. Mas o que mais chocou Bruna foi uma conversa gravada entre Ricardo e seu sócio Paulo, onde eles discutiam abertamente como destruir a reputação de Marina para que ela nunca mais conseguisse trabalhar na área médica. Essa mulher precisa aprender que não se mexe comigo impunemente, dizia a voz de Ricardo na gravação. Vou fazer ela se arrepender de ter nascido. Bruna copiou tudo em um pendrive e marcou um novo encontro com Marina. Desta vez, foi Marina quem ficou pálida ao ver as evidências. Ele realmente quer me destruir, sussurrou ela, lendo os e-mails. Não é só vingança. Ele quer acabar com minha vida profissional. Marina, isso é mais do que suficiente para um processo por difamação e assédio moral, disse Bruna. Temos provas de que ele está mentindo deliberadamente. Sim, mas ainda é a palavra dele contra a minha. Ele tem dinheiro, advogados caros. Não necessariamente. Bruna hesitou, claramente lutando com uma decisão. Marina, eu gravei uma conversa com ele ontem à noite. Você fez o quê? Deixei meu telefone gravando quando tivemos uma discussão. Ele admitiu tudo, que está tentando prejudicar você, que contratou o detetive, que mentiu para seu chefe. Tudo está gravado. Marina ficou em silêncio, processando as implicações. Bruna, você entende que isso acaba definitivamente seu relacionamento com ele? Eu sei, e eu quero que acabe. Marina, nestes últimos dias, eu percebi que Ricardo não me ama. Ele me usa como troféu, como prova de que evoluiu depois do divórcio. Quando ele fala comigo é como se eu fosse um objeto bonito que ele possui. Bruna parou, lágrimas formando em seus olhos. Ontem, quando tentei falar sobre meus sonhos de fazer faculdade de psicologia, ele riu e disse que eu não preciso me preocupar com isso porque ele vai cuidar de mim. Como se eu fosse incapaz de ter ambições próprias. Marina reconhecia perfeitamente esse padrão. Ele fez a mesma coisa comigo. No começo me fazia sentir protegida, depois eu percebi que era controlada. Exato. E tem mais uma coisa. Bruna hesitou. Eu descobri que ele já está procurando meu substituto. Como assim? Encontrei mensagens dele no Tinder, no Instagram. Ele está conversando com outras mulheres, marcando encontros. Aparentemente, 25 anos já está velho demais para ele. Marina sentiu uma onda de raiva pura. Não por si mesma, mas por Bruna, por todas as mulheres que Ricardo via como objetos descartáveis. Bruna, você quer mesmo fazer isso? Porque se entregarmos essas evidências para um advogado, não há volta. Quero. Marina, você salvou a vida dele uma vez. Agora é hora de salvarmos a nossa. As duas mulheres passaram a tarde planejando meticulosamente. Primeiro, procurariam um advogado especializado em difamação e assédio moral. Depois,
Bruna confrontaria Ricardo com as evidências, mas desta vez com a gravação rodando. Finalmente tornariam tudo público, não só as mentiras de Ricardo, mas também sua verdadeira natureza. Tem uma última coisa, disse Bruna quando estavam se despedindo. Lembra que Ricardo disse que sua empresa está indo bem? Sim, é mentira. Eu vi os relatórios financeiros. A empresa está falindo há meses. Ele está desesperado por dinheiro, por isso estava tão ansioso para ficar com tudo no divórcio. Marina franziu a testa. Mas ele vive ostentando riqueza. Tudo no cartão de crédito. Marina, acho que a raiva dele com você não é só por causa da caixa. Acho que ele precisa de um bode expiatório para explicar por que a vida dele está desmoronando. Quando Marina chegou em casa naquela noite, ela finalmente entendeu a dimensão completa da situação. Ricardo não era apenas um ex-marido ingrato, ele era um homem desesperado, disposto a destruir qualquer um que ameaçasse a imagem falsa que havia construído de si mesmo. Mas ele havia cometido um erro fatal. Havia subestimado as duas mulheres que conheciam melhor que ninguém quem ele realmente era por baixo da máscara. O confronto final aconteceu em uma terça-feira chuvosa. Bruna havia escolhido estrategicamente o momento. Logo após Ricardo receber uma notificação de cobrança de um banco, quando ele estava mais vulnerável e irritado. Ela chegou ao apartamento com o pendrive no bolso e o celular configurado para gravar. Ricardo, precisamos conversar, disse ela, encontrando-o no escritório cercado de papéis financeiros que ele tentava desesperadamente organizar. Não agora, Bruna. Estou ocupado, respondeu ele secamente, sem sequer olhar para ela. É sobre Marina. Isso chamou a atenção dele imediatamente. Ricardo se virou na cadeira com uma expressão perigosa no rosto. O que tem a Marina? Eu sei o que você está fazendo. Sei sobre o detetive, sobre as mentiras que contou para o chefe dela, sobre os planos para destruir a carreira dela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo a estudou com olhos estreitos, como um predador avaliando uma presa. Não sei do que você está falando, disse ele finalmente. Eu vi os e-mails, Ricardo. Vi os relatórios do detetive, ouvi as gravações das suas conversas com Paulo. Ricardo se levantou lentamente e, pela primeira vez desde que o conhecia, Bruna sentiu medo real. Havia algo predatório na forma como ele se aproximou dela. Você estava fuçando nas minhas coisas? Sua voz era baixa, controlada, mais ameaçadora que qualquer grito. Estava tentando entender por que o homem que eu amava estava mentindo para mim, respondeu Bruna, forçando firmeza na voz. Ricardo riu, um som completamente sem humor. Amor? Bruna, você realmente achou que isso era sobre amor? Você é uma garota bonita e jovem que me faz bem para a imagem, nada mais. As palavras cortaram fundo, mas Bruna estava preparada. Igual Marina era apenas uma fisioterapeuta que fez alguns tratamentos em você? O rosto de Ricardo se contraiu de raiva. Marina não passa de uma parasita que se aproveitou de um momento de fraqueza minha. E você, aparentemente, é igualmente ingrata. Fraqueza. Bruna não conseguiu conter a incredulidade. Ricardo, você estava em uma cadeira de rodas. Ela te ensinou a andar novamente. Ela fez o trabalho dela, gritou Ricardo, perdendo finalmente o controle. Foi paga para isso. Não me deve gratidão eterna por algo que qualquer fisioterapeuta competente teria feito. Qualquer fisioterapeuta teria passado meses trabalhando gratuitamente, teria recusado empregos melhores para cuidar de você, teria virado noites estudando técnicas específicas para seu caso. Ricardo ficou em silêncio, respirando pesadamente. Então, sua expressão mudou para algo ainda mais perigoso. Desprezo puro. Você está defendendo ela. A mulher que eu troquei por você. Eu estou defendendo a verdade. E a verdade é que você é um mentiroso, um manipulador e um ingrato. Ricardo deu um passo ameaçador em direção a Bruna. Cuidado com o que você diz, garota. Você não sabe com quem está mexendo. Sei exatamente com quem estou mexendo, respondeu Bruna, recuando, mas mantendo o olhar firme. Com um homem que está falindo e que precisa destruir outras pessoas para se sentir poderoso. O rosto de Ricardo ficou vermelho de raiva. Como você ousa? Eu vi os relatórios financeiros, Ricardo. Sua empresa está quebrada há meses. Todo esse luxo é fachada.
Cala a boca! Ricardo avançou sobre ela, mas Bruna foi mais rápida, correndo para a sala. É por isso que você está tão desesperado para destruir Marina, gritou ela. Porque precisa de alguém para culpar pelo seu fracasso. Ricardo a seguiu, fora de si. Você não entende nada. Aquela mulher me humilhou. Me fez lembrar de quando eu era fraco, dependente. Ela precisa pagar por isso. Ela te salvou, Ricardo, e você a está punindo por isso. Ela me fez parecer patético. Aquelas fotos, aquelas cartas. Como eu vou explicar para os meus sócios que já fui aquele homem chorando em uma cadeira de rodas? Finalmente, a verdade havia saído. Não era sobre gratidão ou amor ferido. Era sobre orgulho, sobre a imagem que Ricardo havia construído de si mesmo como um homem que sempre foi forte e bem-sucedido. Ricardo, disse Bruna mais calma agora, você não percebe? Ninguém te julga por ter se recuperado de um acidente. As pessoas te julgariam por esquecer quem te ajudou. Tanto faz, rosnou Ricardo. Marina vai pagar pelo que fez, e você também, já que decidiu trair-me. Eu não te traí, Ricardo. Apenas abri os olhos. Bruna pegou sua bolsa e se dirigiu para a porta. Acabou entre nós. E quanto a Marina, você vai descobrir que subestimou completamente o que duas mulheres determinadas podem fazer. Se você sair por essa porta, ameaçou Ricardo, vou destruir você também. Tenho contatos, poder... Bruna se virou uma última vez. Não, Ricardo, você não tem nada. Sua empresa está falindo, suas amizades são baseadas em mentiras, e agora, até mesmo as mulheres que você achava que controlava estão te abandonando. Ela saiu, deixando Ricardo sozinho no apartamento luxuoso que em breve não conseguiria mais pagar. Ele não sabia que toda a conversa havia sido gravada, nem que Marina estava esperando do lado de fora com um advogado e um oficial de justiça. A rede que Ricardo havia tentado tecer para capturar Marina havia se voltado contra ele. E agora, ele estava prestes a descobrir o verdadeiro significado da palavra consequências. 6 meses depois do confronto, Ricardo Santos estava sentado em um pequeno apartamento, alugado nos subúrbios, muito longe da cobertura luxuosa que havia perdido. Sua empresa havia falido oficialmente, seus sócios o haviam abandonado, e ele estava enfrentando 3 processos judiciais simultâneos, 2 por difamação, movidos por Marina e por uma ex-funcionária que ele havia tentado prejudicar, e 1 por assédio moral. A gravação que Bruna havia feito se revelou devastadora em tribunal. O advogado de Marina, Dr. Henrique Castilho, havia usado cada palavra como evidência da campanha maliciosa de Ricardo para destruir a reputação de sua ex-esposa. Mais damaging ainda foram os e-mails e relatórios do detetive particular que provavam premeditação e má-fé. Meritíssimo, havia argumentado Dr. Castilho durante o julgamento. Estamos diante de um caso clássico de abuso psicológico sistemático. O réu não apenas traiu e abandonou a mulher que o salvou, mas também tentou destruir profissionalmente quem o ajudou a reconstruir sua vida. O juiz Dr. Carvalho havia sido implacável em sua sentença. É particularmente repugnante ver um homem tentar destruir justamente a pessoa que lhe devolveu a capacidade de andar e trabalhar. O réu deve pagar indenização por danos morais no valor de 200 mil reais, além de arcar com todas as custas processuais. Ricardo havia tentado apelar, mas seus advogados caros haviam cobrado antecipadamente e desaparecido quando o dinheiro acabou. Agora, ele dependia de um defensor público sobrecarregado que mal tinha tempo para analisar seu caso. Pior que a situação financeira era o isolamento social. A história havia vazado na mídia local e Ricardo se tornara um exemplo público de ingratidão e crueldade. Antigos clientes cancelaram contratos, amigos pararam de atender suas ligações e até mesmo sua família havia tomado distância após conhecer os detalhes do que ele havia feito. Naquela manhã chuvosa de terça-feira, Ricardo estava organizando as poucas coisas que restaram de sua vida anterior quando a campainha tocou. Ele abriu a porta esperando ver mais um oficial de justiça com novas notificações, mas encontrou Marina. Ela estava diferente, mais confiante, mais próspera.
Usava um jaleco médico sob o casaco, indicando que estava a caminho do trabalho. "O que você quer aqui?" perguntou Ricardo, sua voz carregada de amargura. "Vim te devolver uma coisa", disse Marina, estendendo um envelope. Ricardo o abriu com dedos trêmulos. Dentro estava um cheque, parte da indenização que ele havia sido obrigado a pagar. "Não entendo." "É simples, Ricardo. Eu não quero seu dinheiro. Nunca quis. O que eu queria era justiça, e já a obtive." Ricardo olhou para o cheque. 50 mil reais que poderiam resolver muitos de seus problemas financeiros imediatos. "Por que está fazendo isso?" Marina o estudou por um longo momento. O homem diante dela estava irreconhecível, magro, com olheiras profundas, cabelos grisalhos que não existiam 6 meses antes. Toda a arrogância havia desaparecido, substituída por algo que ela não havia visto desde os primeiros dias após o acidente. Vulnerabilidade genuína. "Porque eu não sou você, Ricardo. Eu não encontro prazer em ver outras pessoas sofrendo, mesmo quando elas merecem." "Então, por que fez tudo isso?" perguntou Ricardo, sua voz quebrando. "Porque você precisava lembrar quem realmente é, e porque outras pessoas precisavam ver sua verdadeira face antes de se machucarem como eu me machuquei." Marina fez uma pausa, observando o apartamento pequeno e bagunçado. "Ricardo, você teve uma segunda chance na vida quando eu te ajudei a se recuperar. Teve uma terceira chance quando se casou comigo, e teve até mesmo uma quarta chance de fazer as coisas certas quando se divorciou. E eu estraguei todas elas. Sim, estragou. Mas sabe o que eu aprendi nestes meses? Que guardar raiva só machuca quem guarda. Eu consegui seguir em frente. Terminei minha especialização, consegui um emprego melhor e..." Ela hesitou. "Conheci alguém que me valoriza de verdade." Ricardo sentiu uma pontada de algo. Ciúmes, arrependimento, ou talvez apenas a confirmação final de que havia perdido tudo por sua própria estupidez. "O que aconteceu com Bruna?" perguntou ele. "Ela voltou a estudar. Está cursando psicologia, como sempre quis. Aparentemente, conhecer você a fez entender melhor os sinais de manipulação emocional." A ironia cortou fundo. Ricardo havia influenciado a vida de Bruna, mas não da forma que pretendia. "Marina", disse ele, sua voz quase um sussurro, "você pode me perdoar?" Marina o observou por um longo momento. Viu o homem que havia salvado anos atrás, quebrado novamente, mas desta vez pelas consequências de suas próprias escolhas, não por um acidente. "Ricardo, eu já te perdoei. Não por você, mas por mim. Porque perdoar me libertou do peso de carregar raiva." Ela se virou para ir embora, mas parou na porta. "Mas perdoar não significa esquecer, e não significa que não há consequências. Você fez suas escolhas, Ricardo. Agora tem que viver com elas. E se eu quisesse recomeçar, tentar ser um homem melhor?" Marina sorriu tristemente. "Então comece sendo grato pelas pessoas que te ajudaram, em vez de tentar destruí-las. E da próxima vez que alguém te estender a mão quando você estiver caído, lembre-se do que acontece quando você morde essa mão." Após Marina sair, Ricardo ficou sozinho com o cheque na mão. Era dinheiro suficiente para recomeçar. Talvez em uma cidade pequena, onde ninguém conhecesse sua história. Mas enquanto olhava pela janela do apartamento modesto, ele se perguntava se seria capaz de realmente mudar, ou se estava condenado a repetir os mesmos erros até morrer. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era o defensor público com notícias sobre o segundo processo. Uma ex-funcionária havia desistido da ação após ele concordar em escrever uma carta de recomendação honesta e pagar uma pequena indenização. Pequenas vitórias, pensou Ricardo. Talvez ainda houvesse tempo para descobrir se o homem que Marina havia salvado anos atrás ainda existia em algum lugar por baixo de toda a amargura e orgulho. Mas essa seria uma jornada que ele teria que fazer sozinho, sem a mulher que uma vez o amou o suficiente para lhe dar uma segunda chance na vida. 2 anos depois, Marina estava em seu consultório particular. Um sonho que havia se tornado realidade graças à indenização que, ironicamente, havia devolvido a Ricardo, mas que ele insistiu que ela ficasse. Use para construir algo melhor. Ele havia escrito na carta que acompanhou o cheque devolvido.
Ela se especializara em reabilitação neurológica e agora ajudava outros pacientes a reconstruírem suas vidas após acidentes e traumas. Cada sucesso a lembrava de que sua vocação sempre foi salvar pessoas, mesmo aquelas que depois escolhiam esquecer de quem as havia salvado. Bruna terminara o primeiro ano de psicologia com notas excelentes. Elas mantinham contato esporádico, unidas por uma experiência que ambas preferiam deixar no passado, mas que as havia ensinado lições valiosas sobre reconhecer sinais de manipulação e valorizar relacionamentos genuínos. Quanto a Ricardo, Marina soube por acaso que ele havia se mudado para uma cidade do interior, onde trabalhava como contador em uma pequena empresa. Aparentemente, havia procurado ajuda psicológica e tentava reconstruir relacionamentos com a família. Se a mudança era genuína ou apenas mais uma performance, Marina não sabia nem se importava. Algumas histórias não precisam de epílogos. A verdadeira justiça, Marina havia aprendido, não estava na vingança ou na punição, mas na liberdade de seguir em frente sem o peso da raiva. E enquanto observava pela janela de seu consultório o movimento da cidade onde havia reconstruído sua vida, ela sorriu sabendo que às vezes as cicatrizes mais profundas são aquelas que nos ensinam nossa própria força. O passado havia tentado defini-la como vítima. O presente a revelava como sobrevivente. E o futuro? O futuro era inteiramente seu. Gostou da história de hoje? Então clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza de que você vai gostar também. E não se esqueça de deixar o like e seguir o canal.